Então vamos lá. Por exemplo, se eu pegar um ácido, o HCl, certo? Ah, Sandrão, como é que você sabe que o HCl é um ácido? Eu vou explicar quando for falar de ácido, mas eu já vou lhe adiantar. Todo ácido, de acordo com a teoria de Arrhenius, tem hidrogênio, certo? Na verdade, não é que tem hidrogênio, é uma maneira fácil de explicar para você. Mas é que em água ioniza um íon H+, certo? Mas à medida que eu vou fazendo os ácidos, você vai aprendendo a diferenciar. Então, se eu pegar esse HCl, certo? Aquoso, vou botar aqui, aquoso. Se eu colocar esse HCl em água, eu vou representar primeiro botando a água em cima da seta. Eu posso representar de duas maneiras, tá? Essa é a primeira maneira. Se eu botar o HCl em água, ele vai produzir um íon H+, aquoso, em água, e um íon Cl-, também aquoso. Observe que a ligação aqui entre hidrogênio e cloro é uma ligação covalente. Então, na verdade, ele é o quê? Ele é um composto, Sandrão. Ele é um composto covalente. Certo? Ele é um composto covalente. Um composto covalente não tem íons. Ele só forma íons quando ele está em água. Observe que agora eu tenho íons livres. Certo? Íons livres. Então, a gente diz que aqui houve, na verdade, o que é que houve aqui? Aqui houve uma ionização, certo? Então aqui houve, porque eu vou fazer uma outra aqui, tá? Aqui houve ionização. Sandrão, o que é ionização? É formar íons que não existem, porque esse cidadão aqui, líquido, ele não conduz a corrente elétrica, ele não forma íons, certo? Porque ele é um composto molecular, ok? Outra maneira de representar um ácido, por exemplo, porque a rigor, né, essa aqui é uma forma simplificada, um ácido em água ele não forma o íon H+, certo? Ele forma o hidrônio. Ei, Sandrão, quem é o hidrônio, hein? Vou fazer para você agora aqui, ó. Então, a outra maneira de você representar isso aqui é que o HCl aquoso em água, né? Que eu vou botar líquido aqui, ele vai produzir o íon H3O+, e o Cl-. Aqui aquoso, aqui também aquoso. Observe que o hidrogênio que estava aqui, ó, veio para cá, né? O íon H+, que estava hidrogênio, foi para H+. Mas de todo jeito sofreu ionização. Mas eu também aqui eu tenho, o que a gente tem aqui? A gente tem íons livres, vai conduzir a corrente elétrica. Íons livres. Então, o ácido sofre, Sandrão, ionização, correto. Já uma base, como por exemplo o NaOH, que aquoso que em água, H2O, vai produzir Na mais OH-. Por que, Sandro, Na mais OH-? Vamos analisar aqui. Aqui eu tenho metal ligado a metal. Metal ligado a metal é ligação o quê? Iônica. Ligação iônica, então isso aqui é um composto. Isso aqui é um composto iônico. O que é um composto iônico? É aquele que tem íons, ou seja, o NaOH líquido, ele conduz a corrente elétrica porque ele forma íons, porque a ligação dele é ligação iônica. Então, na verdade, aqui houve uma dissociação iônica. Dissociação iônica.
certo? Mesma coisa vai acontecer, por exemplo, num sal, se eu tivesse CaSO4 aquoso. Isso aqui é um sal, né? O que é uma base, Sandrão? Eu vou falar de base, mas eu vou só para antecipar que toda base tem OH, que é hidroxila, certo? Então, se eu botar o sulfato de cálcio em água, ele vai produzir o íon cálcio, mais 2, e o íon sulfato, menos 2, todos dois aquosos. Sandro, eu não sei quando é que é mais e menos assim. Não se preocupe, na aula de ácidos e bases a gente vai... Ácidos, bases, sais e óxidos, você vai aprender porque a carga do cálcio é mais 2, porque é da família 2A. Você vai aprender tudo isso aí. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o NaOH é um composto iônico, o CaSO4 é um composto iônico, porque todos dois formam o quê? Eles formam íons livres. Então, a gente diz que eles sofreram dissociação iônica. Então, vamos lá. Vamos aqui para as diferenças, né, de ionização para dissociação iônica. Embora todos três se dissolvem em água, né, só que o composto iônico ele sofre dissociação, separa os íons que já existem. Então, primeira diferença de ionização e dissociação. Na ionização o composto é covalente, a ligação é covalente. Na dissociação iônica, o composto é iônico, a ligação é iônica, certo? Outra coisa importante, na ionização, o composto covalente não forma íons se ele estiver no estado líquido. Então, se aqui for líquido, ou seja, puro, ele não conduz a corrente elétrica. Não forma íons puro, né? Agora, o composto iônico líquido, sim, ele conduz a corrente elétrica porque ele já existem íons. Os íons, há uma diferença que você anota aí no seu caderno, que é o seguinte. O composto covalente, ele não existe íons, ele só existe íons quando ele é colocado em água. E o composto iônico já existe o íon, apenas eles vão ser separados. Então aqui eu posso dizer o seguinte, aqui os íons são formados, porque não existe, aqui os íons são separados. Então, na ionização, os íons são formados. Na dissociação iônica, os íons são separados, porque ele já existe, eu só vou apenas separar eles, certo? E o mais importante de todos, a água na ionização, ela não é só o solvente, ela é um reagente. Observe que aqui eu produzi o hidrônio e o Cl. Isso aqui é uma reação química, porque os íons não existiam. Agora, na dissociação iônica, a água, esqueci de botar água aqui em cima da seta, a água, meus amados, ela é apenas o solvente. Olha que legal! Então você já sabe que na ionização, deixa eu voltar aqui porque eu não botei água. Na ionização, a água, ela não é só o solvente. Ela é um reagente, ela faz parte da reação, uma reação química. Na dissociação, não. Na dissociação, a água é apenas o solvente. Certo, meus amados? Embora eu já falei isso lá em soluções. Ok? Beleza? Então, só voltando aqui para a gente aprimorar um pouquinho mais aqui esse conhecimento que eu acabei de falar, sacarose, por exemplo, se você botar um álcool, se você pegar o álcool, o C2H5OH, certo? Líquido, porque ele é líquido, né? E colocar em água, o álcool também é um composto covalente, certo? Ele vai formar C2H5OH. Aquoso, certo? Ou seja, ele é um composto covalente
certo? Então ele também é um não eletrólito, correto? Então, na verdade, aqui, o que é que houve aqui? Houve uma dissolução, não houve uma dissociação, certo? O álcool também não vai conduzir a corrente elétrica em água. Você veja que o álcool, ele não formou íons livres. Isso aqui é uma molécula que está em água. Então, é uma molécula que está em água, a molécula aquosa. Ok? Então, na verdade, aqui também houve o que, meus amados? Aqui houve... Como é que eu vou fazer para puxar uma seta aqui agora? Tá uma bagunça aí. Mas eu espero que você tenha entendido, né? Eu acho que colaborei muito com essa aula de hoje para você. Então, o álcool, ele apenas se dissolve, uma dissolução, diferente da iônica, que é uma dissociação, né? Separar os íons. Ele apenas se dissolve em água, ok? Certo, meus amados? Então vamos voltar aqui para a diferença de ionização e dissociação, que você já sabe as 3 diferenças principais que eu já falei, né? Eu vou apagar aqui só para lembrar você o seguinte, né? Vou apagar aqui e vou lembrar você uma coisa. Eu vou lembrar você, lá em ligações químicas, né? O que é um composto iônico e o que é um composto covalente, né? Vamos lembrar aqui. Composto iônico. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para dar para escrever. Composto iônico. Um composto iônico, só para a gente lembrar, ele é formado por metal, é a ligação entre metal e ametal, ligação iônica, metal e ametal, ou entre um metal, geralmente da família 1A ou 2A, ligado ao hidrogênio, certo? Isso aqui é um composto iônico, certo? O que é um composto covalente, né? Composto covalente, ou se você preferir, né? Molecular, mas a gente vai ver mais para frente que há uma pequena diferença, né? Mas aqui eles tratam como sendo sinônimos, então vamos deixar do jeito que está, certo? Então, composto covalente ou moléculas, eu escrevi, ó, ou molecular, certo? Só para a gente lembrar, é a ligação entre hidrogênio e hidrogênio, ou a ligação entre hidrogênio e ametal, ou entre ametal e ametal. Certo? Por exemplo, ligação de metal com ametal a gente fez, né? Por exemplo, AgCl, certo? Metal da família 1A ou 2A com hidrogênio, Na, hidreto de sódio, hidrogênio, por exemplo, H2 e o único, né? Lógico que é hidrogênio. Hidrogênio com ametal, a gente fez aqui HCl, certo? E ametal com ametal, a gente pode ter aqui o SO2, né? CO2 e etc. Ok? Beleza, meus amados? Certo? Vamos aqui para a nossa segunda parte, né? Que agora entrando nos conceitos de ácidos e bases de acordo com a teoria de Arrhenius. Ok?